Paulo, se você vai nascer no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em Pindamonhangaba, você não vai escolher. Quem vai escolher isso são os seus pais. E aonde eles estiverem, que a tua mãe estiver grávida, e vier o tempo para ganhar você, ali você vai nascer. E quem sabe você fala assim: ah, mas eu nasci num lugar tão feio, eu nasci num lugar tão triste, tão aborrecido. Sabe, você não vai conseguir escolher o lugar onde você nasce, mas você pode escolher como viver nesse lugar. Eu quero dizer para você que não há um lugar que vai ter que ditar para você como você vive, mas é você que vai ditar para aquele lugar a forma como você vai viver. Eu quero dizer para você nessa noite que nós não escolhemos estar aqui no mundo cheio de pecado, nós não escolhemos estar aqui no mundo contaminado por Satanás, pelo diabo, por tantas pessoas más, pessoas que são capazes de matar uma criança de colo, encher de droga, costurar a criança para atravessar o Oceano Atlântico, com uma mulher com aquela criança no colo como se fosse filho dela, só para traficar aquela droga. Nós não escolhemos nascer num lugar onde um homem pega uma criança de 1 ano e estupra aquela criança, e mata ela e enterra, e depois ele tem a coragem de dizer que não foi ele. Ou então outros que pegam uma arma e matam todo mundo da sua casa e fala friamente: eu matei. Você não escolheu nascer num lugar desse, mas você pode escolher como viver nesse lugar, como viver nesse mundo dominado pelo pecado, pela sujeira. A internet, quando você entra dentro dela, você muitas vezes, dependendo do que você for pesquisar no Google, ele vai te trazer muita coisa. Até aquilo que você não pediu ele vai trazer. Mas você que vai escolher os vídeos em que vai clicar. E assim é a vida, meu querido. Você vai escolher o tempo todo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles não podiam escolher estar ou não naquele palácio. Sabe por quê? Porque eles foram levados para aquele palácio. Eles não tinham escolha. O rei deu um decreto. A cidade onde eles moravam, que era Judá, foi tomada pela Babilônia. O rei Jeoaquim não era um homem de Deus. Se você for ler lá na história dos reis, você vai ver que ele pegou o rolo. Jeremias escreveu uma profecia, e quando ele soube dessa profecia, que essa profecia foi lida diante do rei Jeoaquim, que era o rei na época de Daniel, Jeoaquim pegou aquele rolo, cortou no meio, jogou no fogo, não quis ouvir a palavra de Deus. Mas Judá já estava em pecado, porque um outro rei antes de Jeoaquim, uns 2, 3 reinados antes, chamado Manassés, fez tudo que era de pior, de terrível naquele lugar. A casa onde era a casa da adoração de Deus, Manassés trouxe outros ídolos. Imagina aqui dentro da igreja, e Manassés veio e trouxe para dentro da igreja outros ídolos, construiu outros altares, fez tudo que era abominável diante de Deus. E Deus então fez uma promessa: eu vou destruir essa cidade, eu vou destruir todo mundo, eu vou destruir esse templo, esse povo vai chorar, esse povo vai gemer. Eu quero falar para você que o nosso Deus é um Deus de promessa. E quando eu falo assim: oh, Deus é um Deus de promessa, glória a Deus, mas Ele fez uma promessa de destruir essa cidade, de destruir esse povo, de destruir esse templo. Só que Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele destruiu. E quando Nabucodonosor estava como rei na Babilônia, a Babilônia tomou Judá, e todos ali passaram a servir, e o rei mandou que se passassem em todos os lugares e trouxessem diante dele aqueles jovens, que as pessoas já sabiam que eram pessoas inteligentes. E lá foi Daniel para o palácio, e Daniel foi para aquele palácio. Eu quero falar que eles ficaram lá 3 anos, só estudando, 3 anos estudando. Eles não faziam nada, eles não trabalhavam, eles só estudavam, e o rei pagava para eles estudarem. E eles estudaram a língua dos caldeus, que era o povo que vinha na boca do Nabucodonosor, porque eles tinham que aprender a dominar aquele idioma, aprender a dominar a cultura daquele povo. Só que a Bíblia fala desses 4 que foram lá. Só que não estavam só 4 lá, tinha muito jovem lá, muito jovem, de todo tipo,